Foi, professor. Beleza, então olha só, do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar ainda sobre cisalhamento e o exercício ele vai abordar um conjunto que é solidarizado, né, que é unido, que ele é fixado por intermédio de uma chaveta. Então, qual o conjunto que a gente está propondo para vocês? Ó, o conjunto ele é composto por esse elemento chamado de polia, né? A polia tem esses canais aqui, isso aqui é uma polia dupla, que pode colocar duas correias. Então, você coloca uma correia aqui, que vai ser presa numa outra polia e vai transmitir o movimento de rotação dessa polia para outra, que pode também transmitir para uma outra polia, uma terceira polia, ou pode ser para uma outra polia dupla. E aí você coloca as duas correias e vai transmitir para outra polia. Essa polia ela vai ser encaixada nesse eixo. Ó. Esse eixo ele está acoplado a um motor, que pelo formato aqui provavelmente é um motor elétrico, tá? E esse motor é que vai promover o movimento de rotação do eixo. Então, esse eixo necessita transmitir. Claro. Sim. Só para perguntar para a galera, isso está falhando para todo mundo, é só comigo aqui. Esse daqui está pipocando um pouco. Aqui tá normal. O meu também tá normal. É a minha conexão. Vou mudar a conexão. Quer sair e voltar? Desculpa aí, Se pode não quiser, continuar. começa de novo. Não, eu tô com. Tá falhando muito. Eu vou tentar mudar a conexão aqui sem sair da aula. Tá, qualquer coisa você fala com a gente, tá? Mas pelo que você andou fazendo de exercício, essa parte aqui você já conhece. Eu entendo que você já conhece, então para você não vai fazer muita diferença, né? Então, olha só, gente, qual é a nossa proposta? Né? A gente tem um conjunto que é solidarizado, né, que ele é preso, né, que ele é unido por intermédio desse elemento aqui, que é uma chaveta. Então, essa polia, ela vai encaixar aqui, ó, ela tem um furo para encaixar nesse eixo, e aí, para que essa polia não fique estacionária, ou seja, não fique sem movimento, para que o eixo não deslize aqui dentro dessa polia, tanto a polia no seu furo central como o eixo, ele tem o que a gente chama de rasgo de chaveta. Então, esse rebaixo que eu tenho aqui, ó, tanto aqui como aqui, ó, não sei se vocês perceberem, olharem direitinho, vocês vão ver que esse elemento que é a chaveta, ele está encaixado aqui dentro do eixo. Então, esse vazio que tem aqui, ó, esse rebaixo, junto com esse, a gente chama de rasgo de chaveta. Então, você encaixa a chaveta aqui, você coloca o eixo também vai encaixar, né, aqui em cima na chaveta, e aí quando você gira o eixo gira a chaveta, que está encaixada aqui no rasgo de chaveta, que vai girar também a polia. Então, o elemento responsável por transmitir esse movimento de rotação do eixo, que vem lá do motor, para a polia, é a chaveta. Então, por intermédio dessa chaveta, ela vai fazer com que essa polia gire. E aí todo o conjunto vai girar junto. Agora, a gente nunca pode esquecer, é claro que a gente fala aqui de um jeito como se fosse macroscópico, que a gente conseguisse enxergar, que a gente conseguisse identificar. Mas, na verdade, não é assim. Mas todo movimento de rotação, ele vai ter um início e ele não é imediato lá na outra extremidade. Ou ele vai ter início numa peça e ele não vai ser imediato na outra peça. A gente não consegue identificar isso. Essa fração de tempo a gente não consegue identificar. Mas sempre um elemento vai ter um movimento primeiro em relação ao outro que vai estar na inércia. Então, o movimento do primeiro elemento tem que vencer a inércia do segundo elemento para que todo o conjunto gire. Então, esse é o conjunto do qual a gente vai falar. Conseguiram compreender como é que é o encaixe? O eixo com um rebaixo, você encaixa a chaveta, vem aqui com a polia, encaixa a polia, ó, e essa parte aqui desse rebaixo vai alinhar com a chaveta, você encaixa ela aqui, e aí, obviamente, que você tem mais fixação, né? Você vai colocar um parafuso aqui, mas o que de fato vai segurar é a chaveta, e tudo isso depois vai girar em conjunto. Então, esse é o elemento, é o conjunto do qual a gente está falando. E a gente propõe o seguinte exercício, ó. E aí, agora a gente está falando o quê? A gente está vendo aquele desenho já acoplado e olhando ele de frente, ó. Essa parte aqui, ó, é aquela polia, ou uma polia parecida com aquela. Essa parte aqui é o eixo e essa aqui é a chaveta, ó. A gente fez um corte para mostrar que a chaveta ela está lá no rasgo de chaveta dentro do eixo e também no rasgo de chaveta no furo da polia. Então, a gente acopla tudo isso aqui por intermédio da chaveta. Então, nós temos esse conjunto eixo, polia e chaveta. Então, a figura ao lado mostra uma polia solidarizada a um eixo por intermédio de uma chaveta de dimensões 2 cm por 2,2 cm por 4 cm. Então, quando a gente olha aqui, ó,
a gente já está identificando o quê? Que a gente tem a largura da chaveta igual a 2 centímetros, a altura da chaveta igual a 2,2 e esse 4 centímetros que não aparece está referente à profundidade da chaveta. A nossa chaveta aqui ela tem o formato de um prisma retangular, tá? Um paralelepípedo. Então, eu tenho aqui uma largura, uma altura e uma profundidade. Sabendo que o momento de torção aplicado à polia é de 12.000 kgf vezes centímetros quadrados, e aí agora a gente vai entender. Momento de torção, torque, tudo é a mesma coisa. O que é momento? Momento é toda vez que uma força tende a produzir ou produz um movimento de rotação de uma peça, de um corpo, de uma superfície, seja lá do que for, em relação a um ponto ou em relação a um eixo. Por exemplo, que bom que eu estou aqui, não foi proposital não, mas eu acho que vocês, se puderem dar 2 cliques para aumentar um pouquinho a imagem, vocês vão conseguir perceber o seguinte, ó. Quando eu coloco a mão aqui na maçaneta da porta e puxo, eu estou provocando uma rotação da porta em relação ao eixo das dobradiças. Então, isso só é possível porque a gente está produzindo um momento da força que eu aplico em relação à porta. E o momento ele é o produto dessa força pela distância de aplicação da força até o eixo ou ponto de rotação. E aí isso explica para vocês por que cada vez que vai se colocando o dedo mais próximo da dobradiça, a gente precisa fazer mais força, porque a distância está diminuindo. Se o momento é o produto da força pela distância, e você diminui, você encurta essa distância, então você passa a ter que fazer uma força maior. E é por isso que quando você empurra na direção da dobradiça não acontece nada, a porta não abre nem fecha, porque a distância é igual a zero, já que a porta gira em torno do eixo das dobradiças, tá? Então, o que tem de novo aqui para a gente, que é uma informação que, por exemplo, o Cícero esbarrou nela e a partir daí ele não conseguiu, esbarrou numa dificuldade, a partir daí não conseguiu prosseguir. Porque aqui não está falando, agora podemos voltar para a tela, tá? Porque aqui não está falando em força, está falando em momento. Então, a gente está falando em momento. Então, momento, torsor, momento de torsor, torque, tudo é a mesma coisa. Está relacionado à rotação. Nesse caso aqui, existe rotação. Então, a força vai produzir uma rotação. Então, aqui eu tenho uma rotação. Mas pode haver alguns casos em que você tem a aplicação da força e que essa força tende a provocar um movimento de rotação, mas não provoca. Que é o caso depois que vocês vão ver possivelmente comigo, em Resistência dos Materiais 2, quando a gente for falar de vigas. Então, a gente vai ver que as forças provocam um momento na viga, mas que não ocasiona a rotação da viga, porque senão as vigas cairiam, né? Então, a gente tem algumas reações que não deixam que o momento derrube a viga. Nesse caso aqui, como a gente está falando realmente de movimento de rotação, a gente tem um eixo que está acoplado a algum motor, então, nesse caso, não tende a provocar, de fato, provoca um movimento de rotação. Então, o que é importante para a gente aqui? É saber que momento é o produto da força pela distância, e que a distância, ela é a distância da força até o ponto ou eixo de rotação da peça, do conjunto, seja lá do que estiver girando, tá bom? Então, a gente vai precisar dessa informação. Sim? Bom, e que o diâmetro do eixo é de 6 centímetros, determine a tensão de cisalhamento a qual, faltou uma crase aqui, se encontra submetida à chaveta. Então, a gente quer saber a tensão de cisalhamento da chaveta. Por que a tensão de cisalhamento da chaveta? Porque, olha só, quando esse eixo gira nesse sentido aqui, no sentido horário, lembra que eu disse para vocês? A polia ela está estacionária, então é como se ela fizesse uma força no sentido contrário. Então é como se a polia fizesse uma força para lá, no sentido anti-horário. E aí, se essa chaveta não resistir, parte da chaveta vai acompanhar o eixo, parte da chaveta vai acompanhar a polia. Vamos tentar entender o início do exercício. Gente, se for batendo alguma dúvida, peça para eu parar, tá? Então, olha só, nosso primeiro passo, como a gente sempre faz, o que é? Ler o enunciado e ir retirando os dados e o que é pedido. Então, a figura ao lado mostra uma polia solidarizada a um eixo por intermédio de uma chaveta de dimensões 2 por 2,2 por 4 centímetros. Então, está ali as dimensões da chaveta. Sabendo que o momento de torção a gente vai chamar de M, quando a gente for falar de torque a gente vai chamar de T, mas vai ser a mesma coisa, tá?
Sabendo que o momento de torção aplicado à polia é de 12.000 kgf por centímetros quadrados e que o diâmetro do eixo é igual a 6 centímetros, determine a tensão desse cisalhamento a qual se encontra submetida a chaveta. Então, olha só, conforme disse para vocês, né, o que a gente tem que observar aqui? A gente tem que observar que quando esse eixo for girar no sentido horário, essa polia está estacionária. Então, é como se ela fizesse uma força no sentido contrário. Se a chaveta não resistir, parte da chaveta vai acompanhar o eixo e parte da chaveta vai ficar com a polia. Como é que a gente identifica isso? Primeiro, a gente vai ter uma força aqui exatamente no contato entre o eixo e a polia, que é a força que a polia, por estar estacionária, faz no sentido contrário. Então, se o eixo gira para cá, a polia vai fazer uma força no sentido contrário. E onde que atua essa força? No encontro entre o eixo e a polia. Então, eu tenho um movimento de rotação para cá e uma força que atua para lá. Isso pode provocar o cisalhamento da chaveta. Então, primeiro, a gente vai fazer aqui um desenho da chaveta, né, um esboço da chaveta, aqui um pouco ampliada para a gente entender o que está acontecendo. Então, essa seria a minha chaveta, ó, a largura da chaveta, 2 centímetros, a altura da chaveta, 2,2 e a profundidade, 4 centímetros. Quando essa força atua para lá, por conta de a polia estar estacionária, em reação ao eixo que tem rotação no sentido horário, e aparece essa força, a tendência qual é? É que eu tenha um cisalhamento aqui no centro. Ó. Então, aqui, ó, a tendência é que haja um cisalhamento e essa parte de cima acompanha a polia e essa parte de baixo acompanha o eixo. Então, a minha chaveta vai ficar com esse aspecto aqui. Ó. Essa parte de cima vai ser retirada, porque ficou lá com a polia, e essa parte de baixo, que eu estou mostrando aqui, é a parte que ficou com o eixo. Ou seja, parte da polia girou com o eixo, parte da chaveta girou com o eixo, parte da chaveta ficou estacionária junto com a polia. E aí provocou o cisalhamento da seção aqui dentro. Na verdade, que figura geométrica é essa daqui? É um retângulo. Agora, quais são as dimensões desse retângulo? Para calcular a área do retângulo, a gente já aprendeu. É base vezes altura. E quais são as dimensões? Então, a gente vai observar aqui, ó, que a gente tem uma base desse retângulo que vale 4 centímetros e uma altura que é correspondente à largura da chaveta. Então, cuidado, porque esse retângulo ele mede quanto? Ó, 4 por 2. Então, está lá a minha base, 4 centímetros, e minha altura, 2 centímetros. Ou seja, esquece, porque, em geral, né, a gente às vezes costuma se confundir, como está falando aqui na fórmula, que a área é base vezes altura, a gente vem aqui e de cara não analisa e coloca a altura da chaveta, coloca 2,2. Aí vai errar, porque esse 2,2 não vai entrar para esse dimensionamento por cisalhamento. Porque, na verdade, para esse retângulo, que é esse retângulo que está aqui, ó, a altura vale 2 centímetros. Então, a altura vai corresponder à largura da chaveta. Então, beleza. Aqui a gente já conseguiu determinar qual é o valor da área, qual é a área cisalhada e como é que eu vou calcular essa área cisalhada. Então, aqui está bastante simples. Então, a fórmula vai ser a base vezes a altura. Substituindo os valores, 4 centímetros vezes 2 centímetros, eu vou ter uma área igual a 8 centímetros quadrados. E aí agora, por conta de querer calcular a tensão, a gente sabe que a tensão ela é o quê? É a força dividido pela área. Mas eu não tenho ainda o valor da força, eu preciso calcular o valor da força. Então, eu vou recorrer ao que eu disse para vocês agora sobre momento. Então, momento, o que ele é? Ele é calculado pelo produto da força vezes a distância dessa força até o ponto ou eixo de rotação. Então, vamos analisar esse conjunto aqui. Ó. Esse conjunto todo, ele gira em torno de quê? Alguém quer arriscar? Do centro do eixo do, não? Isso, muito bem. Então, ó, todo esse conjunto gira em torno desse pontinho aqui, que é o centro. Ó. Porque se eu deslocar aqui um pouquinho para o lado, ó, isso vai girar todo torto, vai girar descentralizado, vai parecer um kame. Kame é algo que é meio ovalado, tá? Então, ele não... Então, força dá 2.000 kgf centímetro quadrado.
Vamos analisar? Olha só, a distância não gira em relação a esse ponto aqui, ó. Então, qual é a distância dessa força até esse ponto? A distância dessa força até esse ponto está aqui, ó. Desenhei essa distância. Esse aqui é o meu D, tá? Que vai valer quanto? 3 centímetros, porque ó, o diâmetro do eixo vale 6, mas daqui até aqui não é o raio? O raio é metade, a metade vale 3 centímetros. Então, agora sim, ó, Cícero deve ter caminhado até aqui, mas aqui, como não tinha conhecimento ainda da questão de momento, ele parou. Mas agora a gente consegue identificar que, como o eixo gira no sentido horário e a polia está estacionária, ela faz uma força no sentido contrário. Essa força no sentido contrário, ela está a uma distância em relação ao centro de rotação, ao ponto de rotação, de 3 centímetros, que é o valor do raio. Agora sim, de posse dessa força e de posse dessa distância, eu tenho como calcular o valor da força. Já sabendo, já identificando qual a área cisalhada, eu consigo calcular qual o valor da tensão de cisalhamento a qual essa chaveta está submetida. A gente consegue prosseguir daí? Consegue, vai dar 4.000, né? Então vamos lá, vou deixar vocês fazendo daí então. À medida que forem encontrando o valor, aí vocês vão me falando para a gente poder comparar uns com os outros, tá? SM aí é o momento, é igual a força de vezes a distância, é isso? Isso, eu botei um D maiúsculo. Olha só, para diferenciar, né? A gente está usando um D maiúsculo, porque D minúsculo a gente está chamando de diâmetro, tá? Então, D minúsculo é o diâmetro que a gente está usando, né? A letra que a gente está usando para representar diâmetro. Esse D grande, D maiúsculo, a gente está usando para representar a distância da força até o centro ou eixo de rotação. Aqui a gente está girando em relação a um centro, né? Um ponto. A gente tem um ponto central e todo esse conjunto gira em relação a esse ponto. Dá 500, Wagner? Eu não lembro de cabeça, é só a gente fazer as contas aí, né? Eu acho que sim. Professor, Sim. e como você repetir aquela parte do 2,2 centímetros ali que eu me perdi um pouco? Repetir por que eu risquei ele? Por favor. Posso repetir sim. Vamos voltar lá para entender o desenho, que aí fica melhor. Ó, o que a gente fez? A gente fez aqui um desenho da chaveta. Então, a chaveta, né? Pelo que a gente já tem de informações aqui, ó, a largura dela vale 2 centímetros, então coloquei aqui 2 centímetros. A altura dela vale 2,2, coloquei aqui 2,2. E a profundidade, que é o valor que estava faltando, vale 4 centímetros. Quando esse eixo gira no sentido horário, se a chaveta não resistir, ó, exatamente aqui, que é o local onde a gente consegue visualizar que apareceu uma força da polia em reação ao movimento de rotação do eixo, já que é a junção entre a polia e o eixo. Lembra quando a gente falou também dos rebites, quando a gente falou do pino? Sempre os cisalhamentos se davam onde? Na superfície de contato entre as peças. Aqui não é diferente, tá? O cisalhamento vai acontecer na superfície de contato. E aí, o que vai acontecer? O eixo é como se o eixo girasse e saísse arrancando esse pedaço da chaveta junto com ele. Então, na verdade, a parte que vai ficar no eixo vai ser desse jeito. Essa parte de baixo, ó. Então, aqui, ó, tem um cisalhamento, essa parte aqui corresponde a essa que ficou no eixo, tá? Então, a área cisalhada está aqui, ó. Destaquei a área cisalhada, ó. Essa área cisalhada, ela é um retângulo, ela é retangular, né? Olha aqui, ó. Ela aqui de novo, ó. Essa área que está aqui é a mesma dessa daqui. A gente desenhou ela tremida aqui para mostrar que houve uma ruptura, por isso que a gente não desenhou ela certinha. Mas é essa mesma área que está aqui em cima, ó.
Essa área de um retângulo, a gente aprendeu que calcula a base vezes a altura. Esse retângulo que está aqui, ele tem de valor de base, já que a gente tem chamado, né, base como lado maior, ele tem um valor de base igual a 4 centímetros. Mas a gente tem que tomar cuidado por conta disso aqui, ó, tá vendo? Essa daqui, ó, é a altura desse retângulo, ó. Então, esse retângulo que está aqui, ó, saí para cá, joguei o retângulo aqui, ó. Essa altura do retângulo corresponde a essa altura aqui. Então, a gente tem que descartar esse 2,2, porque esse 2,2 é a medida da altura da chaveta. A altura do retângulo, ó, corresponde à largura da chaveta, que vale 2 centímetros. Tá? Foi ou não viu ainda, André? Foi, consegui. Tranquilo? Se tiver dúvida, a gente explica de novo, tá? Também achei 500. 500 também? Tá bom que tá dando um número bem redondinho, né? O restante da galera deve estar respondendo pelo chat. Aí a gente não consegue descobrir quanto é. Se vocês lerem o chat, aí vocês me falam quanto é que cada um está achando. E aí, mais gente achou 500? Bem, vamos finalizar esse então para depois vocês fazerem o outro então. Aí vocês farão desde o início. De posse então agora de termos determinado a maneira como se conta o valor da força, vamos substituir os valores, né? Então a força vai ser igual ao momento dividido pela distância. Então, a força vai ser igual ao momento, que vale 12.000 kgf vezes centímetro. Então, estou colocando, inclusive, as unidades para a gente entender que vai aparecer a unidade certinha que a gente quer lá no final, tá? Dividido pela distância, que vale 3 centímetros. Vou cortar o centímetro com centímetro, vai sobrar só força,
vai sobrar só kgf, que é a unidade da força. Então, a força vai ser 4.000 kgf. Para calcular a tensão vai ser igual a força dividido pela área. A força vale 4.000 kgf. A área, a gente determinou lá no início que vale 8 centímetros quadrados. Então, teremos uma tensão de 500 kgf por centímetros quadrados.